Então, amiguinhos, a ideia é a seguinte, a primeira questão exemplo que a gente vai trabalhar, né, que é um embasamento que a gente está fazendo, certo? Nesses exercícios, é uma questão que pede para você raciocinar e para você pensar, calcular o valor do trabalho, do peso e da normal quando o cara sai do ponto A e vai para o ponto C, ok? Então, o cara sai do ponto A e vai para o ponto C, passando pelo ponto B de bola. Então, ele vai passar por aqui, pelo ponto B de bola. E eu não estou pensando inicialmente em responder a questão direto. Daqui a um tempo vocês fazem isso sem pensar muito, responde de cabeça, tá? Marca logo a opção. Mas de início eu quero trabalhar com vocês o conceito de trabalho mesmo, né? Então, vamos começar pela normal. Observem, pessoal. A normal é uma força que recebe esse nome por ser perpendicular à superfície, certo? Então, a normal aqui estaria apontando para cima, ok? Bem, aí o carinha vem deslocando para cá. Reparem que a normal, por ser perpendicular à superfície, ela forma ângulo de 90. Tá percebendo com a superfície? Ó, formando ângulo de 90. Ela é perpendicular à superfície. Aí ela entra nessa parte curva. Quando ela entra na parte curva, como a normal forma ângulo de 90, ela vai mudar a sua direção. Repare que a normal vai apontar para lá. E o corpo vai descendo e a normal vai mudando a sua direção, porque como você aprendeu na aula de força centrípeta, a normal vai apontar ali para o centro da curva. Ok ou não? E se ela aponta para o centro da curva, muda a sua direção de tal maneira que ela fica sempre perpendicular ao deslocamento. E se a normal está sempre perpendicular ao deslocamento, observem, e o corpo está indo para lá, e a normal é perpendicular ao deslocamento. E o corpo chega aqui, e a normal mudou de direção, perpendicular ao deslocamento. Se ela forma sempre ângulo de 90 com deslocamento, eu já tenho que saber que o trabalho da normal, ele tem que valer quanto? O trabalho da normal vai valer 0 ao longo de todo o deslocamento. Ela está sempre perpendicular ao deslocamento. E o peso? Aí, algumas pessoas já falam, o peso também. Não. Porque o peso ele não se molda à trajetória. O peso ele é sempre para baixo, ok? Então aqui, se eu pegar com você o peso aqui está para baixo. Observem. E aqui? Se eu pegar aqui, o peso está para baixo, ele não se moldou à trajetória. E aqui? Aqui está para baixo. Então, a ideia é a seguinte, o peso é uma força sempre vertical. Se o peso é uma força sempre vertical, ela só vai realizar trabalho enquanto houver um deslocamento nessa direção, ou seja, na direção também vertical. E aí, se eu pegar a equação básica de força constante para trabalho, observem, o trabalho é F vezes D. Aí o cosseno, professor, como a gente falou, eu vou trabalhar só com FD. Se for a favor, força a favor do deslocamento mais FD, se for contra, menos FD. A força que eu estou trabalhando é a força peso, legal? Peso vertical. E o deslocamento que eu quero na direção vertical, reparem, é uma determinada altura. O que faz o trabalho do peso, né, o trabalho da força peso, ser mais ou menos o peso vezes a altura. Ok? Como assim, Léo? Se o peso é vertical, quando eu subo, repara, gente, o peso não está para baixo? Quando eu subo, eu desloco na direção do peso. Tudo bem que tem sentidos opostos, mas mesma direção. Ó, peso para baixo. Quando eu subo, o peso me atrapalha, o peso me dificulta. Então, o trabalho do peso vai ser menos peso vezes o quanto eu subir, a força vezes o deslocamento. Quando eu desço, o meu peso me ajuda. A força está a favor do deslocamento. Então, o trabalho do peso vai ser mais FD, ok? Mais pH. Então, ó, o mais pH, vou escrever aqui para você também. Escreve aí no seu caderno, hein? O mais pH é para quando o peso me ajudar a descer, ok? Então, isso aqui vai ser quando eu desço. Tudo bem? E o menos pH vai ser quando eu subo. Então, o trabalho do peso vai ser negativo quando o peso me atrapalhar. Ou seja, quando eu subir, quando eu estiver subindo. Bem, então vamos por parte aqui. E eu vou apagar esse pedaço aqui para a gente poder trabalhar com mais cautela. Olha só. Rapaziada, eu quero por partes o trabalho de A para C, mas eu vou passar por B. Se você calcular para mim o trabalho de A para B, o que vai acontecer, pessoal? Primeira coisa. Quando o cara sai de A e vem para B, tudo bem que ele desloca assim, mas eu quero saber o seguinte, ele subiu ou desceu? Concordam que de A para B o cara desceu? Se o cara desceu, o peso dele ajudou ou atrapalhou? Ajudou. Então o trabalho do peso vai ser mais, não precisa colocar o mais, eu estou exagerando, mais P vezes H1, que foi a altura que ele desceu. Só que o problema é que para ele chegar em C, ele vai ter que voltar para esse plano. Repararam? Então ele vai ter que subir.
voltar para cá. E vamos chamar esse ponto de D. Qual vai ser o trabalho de B para D? Se ele vai subir menos pH1. Olha o que acontece, galera. Quando ele sai de A e vai para B, mas volta para D, volta para a mesma altura, eu tenho mais pH1 quando desci, menos pH1 quando subir. Então o trabalho de A para D é zero, porque eu voltei para a mesma altura. Ok ou não? Aí no final, o que vai acontecer? Eu vou de D para C. De D para C, eu subi ou desci? Subi. Então, o trabalho de D para C vai ser menos P vezes o quanto eu subi. H2. Então, quem é o trabalho total? Observem, pessoal. Quando eu somar tudo, isso vai cortar com isso e vai sobrar só esse fator, indicando que no final das contas, daqui para cá, eu subi H2. O que eu quero que vocês percebam é, meus amigos, observem, o trabalho do peso, ele independe da trajetória que você seguiu. Só importa os pontos inicial e final. Então, em toda questão de trabalho do peso, você esqueça a sua trajetória. Ela não importa. Ah, mas ele foi lá embaixo, mas veio aqui para cima? Então, no final das contas, eu tenho que saber o seguinte. Se ele saiu desse ponto inicial e terminou nesse ponto final, ele subiu ou desceu? Subiu. Quanto? Subiu H2. Então, se ele subiu, trabalho é negativo, o peso atrapalhou ele. A força, peso, vezes o quanto ele subiu, que é H2. Tudo bem? Beleza? Então, só importam os pontos inicial e final. Espero que a gente tenha trabalhado bem nessa questão, para ver se a gente entendeu. Vamos fazer mais uma de trabalho do peso. Legal?